Olá, turma do Sebrae, aqui é Pedro Verde e eu estou aqui para explicar para vocês um pouquinho mais sobre a jornada de formação para negócios com propósito que a gente inscreveu no edital de mercado de vocês. Primeiro de tudo, eu quero explicar que quando a Verda desenvolve uma jornada de formação, a gente entende que para além do bom conteúdo, a gente precisa pensar na experiência completa daquele participante, daquele empreendedor ou empreendedora que faz parte ali daquela turma. Então, dentro dessa jornada que a gente inscreveu, a gente já tem os materiais necessários para que as aulas aconteçam, a gente tem o coffee break incluso, a gente pensa no local onde a gente vai levar essa formação para que seja estratégico para as pessoas daquele território, daquela causa, daquela região que a gente vai trabalhar. Então tudo isso faz parte do nosso design de experiências quando a gente pensa em jornada de formação. Um outro ponto que eu quero explicar para vocês é que a nossa jornada ela tem um total de 64 horas de atividade. Entretanto, dessas 64 horas, 32, ou seja, 50% é para que a gente possa organizar e gerenciar essa jornada da melhor forma possível. Então estão inclusas nessas 32 horas de uma parte mais interna de trabalho, o desenvolvimento de um plano de ação de como essa jornada vai acontecer, a pesquisa de conteúdo, né? Afinal de contas, por mais que nós tenhamos uma base de conteúdos fixa, a gente precisa entender qual o público que a gente vai estar dialogando naquele território específico, naquele momento específico. E se for necessário, a gente vai fazer adaptações nesse conteúdo. Então, por exemplo, se essa jornada vai ser destinada para mulheres empreendedoras, a gente pode trazer apenas cases nas nossas aulas de empreendedorismo focado nas mulheres, ou criado por mulheres. Se a gente está falando de afroempreendedorismo, se essa jornada vai para um público preto, a gente pode pensar apenas, trazer como cases apenas empreendimentos que tenham sido criados por pessoas pretas. Então, é necessário a gente fazer uma pesquisa constante, a gente precisa fazer com que as pessoas que passam por essa jornada se sintam gratificados, abraçados, né, para entender que aquela jornada foi pensada para elas, para eles, ok? Então, passa por aí também o design de experiência como um todo, gestão de pessoas, a gente precisa não só mobilizar os participantes, mas mantê-los engajados e engajadas durante todo o processo. Então, para isso, a gente precisa fazer grupo de WhatsApp, a gente precisa fazer com que haja uma comunicação, no mínimo, semanal, né? Tem que ter uma comunicação periódica para manter esses participantes engajados. A gente tem uma gestão de processos e também o monitoramento e avaliação de impacto. Toda a nossa jornada começa e termina com uma avaliação de impacto, ou seja, um diagnóstico para que a gente entenda como aqueles participantes estão iniciando e como eles vão estar ao final da jornada. Então, dito isso, essas primeiras 32 horas, eu vou explicar agora as 32 horas da jornada de formação propriamente dita, né, dos conteúdos. Essa jornada, ela está dividida em alguns momentos, né? Então a gente tem, por exemplo, a abertura, que é um evento que a gente faz para sensibilizar aqueles participantes, envolver, encantar aqueles participantes. A gente precisa fazer com que eles fiquem ávidos pelo conteúdo que a gente vai levar para eles. Então a gente começa com esse evento de abertura, depois nós passamos pelo diagnóstico inicial, que é justamente aquela avaliação que eu contei para vocês agora há pouco. É o nosso T0, é ali que a gente escuta os negócios, os empreendedores e empreendedoras, entende quais as dores, quais as dificuldades, para que ao final da jornada a gente volte a fazer um novo diagnóstico e a gente possa cruzar os dados, tá? Então tem o diagnóstico inicial e aí depois a gente começa com os módulos. Primeiro módulo, um módulo sobre ecossistema e negócio, né? Para apresentar o ecossistema ao qual aquele negócio está inserido, né? Entender um pouquinho sobre modelagem de negócio, como é que eles enxergam o desenho dos negócios que eles fazem parte, tá? Depois a gente vai para o módulo 2, que é o de precificação e vendas. A gente sabe que uma das grandes dores de quem empreende é o financeiro. Muitos deles e delas não sabem como precificar os seus produtos ou serviços. Então a gente tem toda uma metodologia passo a passo que a gente vai criando junto com eles a precificação de seus produtos e serviços. Além disso, a gente fala sobre estratégia de vendas. Então a gente pega toda aquela teoria do funil de vendas e a gente traz para a realidade daqueles empreendedores e empreendedoras. Nós da Verda trabalhamos muito com aqueles microempreendedores, que eu até chamo de nanoempreendedores, porque são aqueles muito pequenos. Então muitas vezes eles olham para o material teórico de funil de vendas e não entendem como fazer aquilo na realidade deles. Então a gente tem uma estratégia para trazer esse conteúdo de forma simples, clara, que eles possam entender na prática como eles podem fazer isso nos seus negócios.
Depois, no módulo 3, a gente vê com contabilidade e finanças, afinal de contas, o dinheiro entra e o que fazer com ele, como organizar, o que é fluxo de caixa, o que é um DRE, como fazer esse demonstrativo, por que é importante organizar isso. E a gente faz isso também de forma muito simples, mostrando que a contabilidade pode ser feita desde num caderninho, até, obviamente, através de aplicativos, através de auxílio da tecnologia digital. Tá? Então a gente faz isso para que eles entendam que existem formas e formas de fazer a contabilidade e, obviamente, fazer uma gestão financeira. Depois nós passamos para comunicação e marketing, onde a gente desenvolve não só um conteúdo sobre o marketing digital, que obviamente hoje é o conteúdo que é mais procurado e de fato a gente precisa disseminar, mas a gente entende que muitas vezes o marketing é feito de forma offline. Então, por exemplo, se a gente trabalha em periferia, tem um canal de comunicação que é excelente, que são aquelas bicicletas de som. Então a gente também entende muito bem o nosso público, né? Então se a gente está falando com pessoas de periferia, de comunidades, vamos entender quais são os canais de comunicação que eles têm e que eles podem utilizar. Obviamente que a gente não deixa de lado o marketing digital, então as redes sociais, o Instagram, o próprio YouTube, o próprio WhatsApp, então como fazer vendas através dessas ferramentas, né? Então a gente também fala um pouco sobre esse tipo de marketing, como jogar uma isca, digamos assim, para que o nosso público chegue até nós através desses canais, dessas potências aí de comunicação, desses potenciais canais de comunicação. Depois nós temos um módulo de gestão e rotina. Nesse módulo de gestão e rotina a gente mostra como gerenciar um projeto e de forma muito simples. Gestão de projetos passa muito por criação de processos e passa muito por criar uma rotina, né? Se você tem processos bem elaborados, se você consegue executar esses projetos na tua rotina, é mais do que meio caminho andado para a tua gestão funcionar. Então a gente mostra para eles como criar essa rotina e esses processos que funcionam. E por fim, a gente tem um módulo de inovação e impacto social. A gente de fato acredita que todo negócio pode e deve causar impacto social. Então a gente fala sobre inovação, né? Como esse negócio pode estar se reinventando, né? De que forma eles podem estar inovando, e aí não é aquela inovação que precisa ser colocada como aquela inovação distante da realidade deles. A gente aproveita inovações do dia a dia, percepções, né? Trabalhar o olhar daqueles empreendedores e empreendedoras para que eles e elas percebam, né? O quão possível é eles terem criatividade e inovarem no dia a dia, né? E impacto social, como causar impacto social aliado ao propósito do seu negócio. Depois que a gente passa por esses 6 módulos de conteúdo, a gente vai para o diagnóstico final, que é o nosso TF, para poder cruzar os dados com o diagnóstico inicial e criar uma linha de desenvolvimento, de evolução desses empreendedores e empreendedoras, e até a gente chegar no evento de fechamento, que é quando a gente faz uma grande celebração. A gente super defende que a gente precisa celebrar pequenas conquistas, pequenas e grandes conquistas da vida, né? Não só da nossa vida pessoal, mas da nossa vida enquanto empreendedores e empreendedoras. Então a gente faz esse momento final, um momento de celebração, onde esses empreendedores e empreendedoras apresentam os seus negócios, falam sobre suas experiências de vida e também profissionais, né? E e eles entendam que aquela turma que eles estão fazendo parte é uma rede e que eles podem trocar ideias, experiências, fazer collabs, fazer parcerias para que eles possam crescer em conjunto. Então,